sejam todos bem-vindos a mais um Pod Arq. Eu sou a Mariana, sou arquiteta. Eu sou a Gianita, arquiteta. Eu sou a Michele, sou arquiteta, especialista em design de interiores. E eu sou a Bruna, arquiteta também, especialista em design de interiores. E hoje, gente, o bate-papo vai ser sobre marcenaria inteligente. Como ter mais gastando pouco. Então, e olha só, essa conversa é para ser assim bem interessante para todo mundo que está aí com seu apartamento, com sua casa nova ou quer fazer uma reforma e pensa assim, o que eu vou utilizar dentro da minha casa, que eu vou conseguir fazer um projeto bem legal, ter um resultado bacana e vou gastar menos. E as nossas especialistas aqui, elas vêm para compartilhar um pouco, né? Porque assim, eu acho muito bacana a experiência da Michele, porque a Michele, além de hoje ser arquiteta e trabalhar dentro de um escritório de arquitetura, fazer interiores, já trabalhou em marcenaria. E são visões diferentes. Uhum. Então hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês essas experiências que eu tive dentro da marcenaria e como que eu trago isso aqui para dentro do escritório também, buscando trazer benefícios para os clientes, né? Então eu vou contar um pouquinho da trajetória, talvez, né, que eu acho que seria interessante, assim. Eu trabalhei em Florianópolis, que também já é um mercado diferente, né? A gente sabe que dependendo da cidade também vai mudar um pouquinho o perfil do cliente, o perfil da marcenaria que vai ser executada, né? Então trabalhei em Florianópolis um período e também trabalhei aqui em Corupá. A gente consegue ver a diferença bem grande entre o perfil do cliente e também os materiais que são usados. Por quê? Porque lá na praia a gente tem que ter um cuidado, claro que a gente também tem aqui em relação a isso, né? Mas, por exemplo, a praia traz essa questão da maresia. Então, a gente tem que ter esse cuidado muito grande com as ferragens. A ferragem já é um item que traz bastante custo para uma marcenaria, né? Então, aqui no caso, nessa região que a gente mora, a gente não precisa se preocupar tanto com isso. Mas, em questão de clima, aqui em Jaraguá do Sul a gente tem outra questão, que dependendo do lugar é a umidade. Uhum. Então a gente usa alguns materiais que também podem beneficiar o cliente, né? Como a gente tem esse catálogo aqui, depois a gente pode chegar e ir um pouco mais a fundo sobre isso, né? Mas a gente tem materiais que são específicos para não ter umidade no ambiente. Então são vários critérios que a gente vai usando como profissional para chegar num móvel que seja ideal para o cliente, né? Eu acho que a Bruna pode contribuir também em relação a isso, né? Ferragem, material que a gente usa que às vezes é contra fogo, contra umidade, várias coisas que a gente vai pensando para chegar no móvel ideal e o cliente sair satisfeito. E esse é um ponto de vista que nós temos tanto quanto arquitetos, né, trabalhando dentro de um escritório de arquitetura, como também projetista quando a gente trabalha na própria marcenaria bendita, né? Muitas vezes as pessoas optam, por exemplo, por deixar o projeto de interiores na mão das próprias marcenarias, né? Que é onde eles acreditam que eles vão estar reduzindo esse custo de projeto. E é aí que eles se enganam, né? Por quê? Quando nós temos a nossa primeira reunião ali no projeto de interiores e tudo mais, a gente faz sempre uma consulta prévia, né, com o cliente, e ali nós conseguimos ter uma base mais ou menos de quanto ele deseja investir dentro daquele projeto de interiores. Então a gente consegue aplicar técnicas e vários materiais onde a gente consiga encaixar aquele valor do cliente, né? Já o que não acontece dentro da própria marcenaria, né? Não que não acontece, mas com certeza ali dentro daquele ambiente de trabalho, as pessoas elas vão fazer um projeto para ti onde consiga englobar tudo ali que eles querem te fazer comprar, no caso, né? Que eles querem fazer a venda. A questão toda de fazer um projeto de interiores com um escritório de arquitetura ou comprar direto da marcenaria que já vai fazer o desenho dos planejados ou dos móveis sob medida, é a questão de que você está pagando pelo projeto da mesma forma. Uhum. Porque ali no planejado, no móvel, na marcenaria, vai ter uma profissional, igual a Michele já trabalhou, que ela é uma arquiteta também, ou ela é uma projetista, ou é uma designer de interiores, também com profissionalismo, valor agregado, só que ela vai estar sob a bandeira de uma marcenaria, trabalhando para eles, vai querendo ou não direcionar o cliente para o que a marcenaria também gostaria de vender, porque é uma empresa, não tem nada de errado nisso.
Então, assim, ó, as ferragens normalmente já tem um valor mais agregado. A questão, assim, de que nós, quando interiores, nós sabemos que o cliente, ele tem um valor menor, ou um valor, assim, para gastar mais restrito, nós vamos diminuir as ferragens, como trabalhando com móveis com cava, evitar o uso de puxadores, isso tudo para trazer economia. E nós vamos especificar o que o cliente precisa e não o que nós queremos vender, que nós somos o técnico. Então, e digo também que quando você faz um projeto de interiores com um escritório de arquitetura, você sempre vai poder ter o poder da barganha, poder jogar esse orçamento para todos os lugares e ter sempre o mesmo denominador comum. Porque na parte dos planejados, eles vão fazer o quê? Eles vão te dar um desenho bacana do teu projeto, vão te apresentar ali na hora, mas você só vai levá-lo embora se você contratar, você comprar. E daí pra que você vai levar? Pra orçar? Não tem mais o que orçar. Então, assim, e além do que também, que quanto projeto de interiores, nós não vamos pensar o foco só na marcenaria. O foco é a casa inteira. Ergonomia, é o ambiente, necessidade. isso, a questão da iluminação, e daí assim, quanto que você precisa para estender o braço para pegar um objeto, isso também vai ser feito, mas dentro de um espaço comum, com metais, louças sanitárias, móveis sob medida, móveis soltos, então é um universo muito diferente um do outro. A gente defende as duas bandeiras, que são, né, trabalhos essenciais para ambas as partes, e nós entendemos que às vezes aquele cliente diz assim, eu quero ser mais, assim, despreocupado com isso, eu vou entrar lá, vou escolher o que eu quero, eles vão fazer, e é isso que eu vou executar. Eu não quero ter que fazer orçamento, eu não quero ter que fazer nada disso. Apesar de que nós, até como escritório, nós também fazemos a administração, o gerenciamento e podemos entregar o resultado todo para o cliente. Então, assim, mas não é todo profissional da arquitetura que faz o mesmo que nós. Então, é importante apresentar esses olhares diferenciados. Sim. E até porque, assim, se eu vou fazer uma cozinha, um móvel sob medida, né, para um ambiente, se eu colocar a porta de giro, uma porta de giro de um tamanho normal, em meio que 60 centímetros, e no mesmo lugar eu olhar uma gaveta, a gaveta vai custar 3 vezes mais do que uma porta de giro. Então a gente tem também esse conhecimento da área para poder compartilhar com o cliente e dizer para ele, olha, isso aqui vai custar tanto, é tudo isso que você quer investir? Ah não, mas então não é tão importante para mim, eu posso optar pelo mais barato. Eu acho que nisso que a gente tem que sempre estar aliado ao cliente e dizer para ele, você quer gastar tudo isso? Né? Ah, não me importo, eu quero a casa dos meus sonhos, eu vou fazer uma vez, então eu quero gastar tudo, mas eu quero ter exatamente como eu quero. Então, assim, são perfis muito diferentes. Eu acho interessante a gente ressaltar sobre valores, né? Que o mesmo projeto, ele pode ter valores totalmente diferentes. Porque o mesmo desenho, a gente, você vai ter uma cozinha, vai ter um armário inferior, um armário aéreo, vai ter uma ilha. Esse mesmo projeto pode custar X e com o mesmo projeto, ele pode custar Y, porque são vários critérios que a gente usa dentro do orçamento que fazem com que esse móvel seja mais caro ou mais barato, como a gente já comentou aqui, né, em relação à ferragem. Muda totalmente o preço. Se a gente colocar uma correntiça oculta ou uma correntiça telescópica, isso muda muito o valor do móvel. Então, assim, a gente tem que sempre pensar e conhecer o cliente. Então, você fazendo um projeto de interiores, a gente tem uma relação muito mais duradoura com o cliente do que numa marcenaria, por exemplo, né? A gente conversa, faz várias reuniões, então a gente acaba conhecendo o perfil do cliente, né? Não só em relação a valores, né, que a gente tem que ressaltar também, mas o perfil do cliente mesmo, né? Então a gente tem que pensar em todos esses itens do móvel, não somente na estética, porque você pode pegar o mesmo projeto, levar em várias marcenarias e você ter, a gente sabe, né, a gente faz administração de obra aqui e você vai ter um valor às vezes assim, nossa, mas como tá tão caro esse projeto? Mas você vai entregar na outra marcenaria e o valor às vezes é metade do preço. Então, são esses itens que a gente detalha aqui nos nossos projetos interiores, quando a gente faz o detalhamento, a gente especifica tudo bem certinho, qual vai ser a corrediça, qual vai ser o puxador. Isso influencia muito no projeto, porque tem puxadores, por exemplo, que podem custar R$50 cada puxador, como também a gente pode, né, citar aqui, fazer um puxador cava, que às vezes vai ter um valor muito mais em conta para o cliente, né? Então, são todos esses itens que fazem com que o projeto, mesmo sendo igual, ele vai ser totalmente diferente. Então, a vantagem de você ter um projeto que você fez com um arquiteto e você ter esse caderno de interiores, que a gente faz aqui no escritório bem detalhadinho, para poder levar e fazer os orçamentos, facilita totalmente a vida do cliente.
Com certeza. Além da escolha dos MDF também, porque assim, o que acontece? Utiliza uma marca e é o lançamento dela. É claro que vai ter mais valor agregado, que é um lançamento, é uma tendência, já é inspirado na arquitetura atual, que já vai ditar lá uns 3, 5 anos da moda. Então isso tudo vai interferir. Ah, não, mas o cliente quer bem diferente, quer bem arrojado. Tudo isso ele vai ter que decidir e ele vai pagar por isso também. Hoje tem os móveis com canto arredondado, né? Também influencia na questão do valor. Isso. A questão do valor da parte interna dos móveis, na cor branca, TX, ou na cor externa do móvel. A própria marcenaria com as portinhas espelhadas ou vidro reflector. Então, tudo isso encarece o projeto em si, né? Depende de quanto o cliente quer investir. E vai agregando valor. Isso mesmo. Os perfis de LED, ripado. Isso. São todas as escolhas que na hora do projeto a gente consegue já explicar na hora para o cliente. Eu adoraria essa parede inteira de ripado. Não, peraí. Dentro daquele valor ali que a gente havia conversado na nossa primeira reunião, isso aqui não cabe. Eu acho que a gente pode optar por uma chapa, por exemplo, que imite o ripado. E não o ripado propriamente dito no 3D, que eleva 3 vezes o valor ali daquela parede, né? Tem metais também, às vezes, que a gente trabalha bastante aqui, né? Às vezes podem agregar valor, né? Mas isso é tudo conversado com o cliente, chegando num denominador comum, né? Que entre o projeto e o desejo do cliente a gente consegue otimizar isso e entregar um resultado legal. E o que está muito em alta agora na marcenaria sob medida são os painéis que são personalizados, por exemplo, no Charabe, que daí você tem um designer bem diferenciado, mas isso vem com um valor agregado, que é bem importante a gente ressaltar. Tanto na hora de apresentar isso para o cliente, quanto se ele vai em uma loja de planejados, se eles tiverem isso para vender, isso já é um produto pronto. Isso vai ter sido industrializado, provavelmente. Né? Tem essas máquinas de corte que são super modernas, ela coloca ali o projeto e ele vai sair lá no final como um produto. E outra tendência também que é muito forte é a biofilia, né? Eles estão trazendo bastante para a marcenaria, a questão dos móveis arredondados, né? Os usos orgânicos, cabeceira, ilha, móveis soltos, então... Até as cores mesmo relacionadas à biofilia, né? A gente tem percebido que tem vindo bastante cores mais diferenciadas, assim, né? Tons esverdeados e tudo mais, né? E a gente tenta fazer, até materiais que imitam, né? Pedras e tudo mais, a gente tenta usar isso, assim, de uma forma equilibrada, né? Porque são materiais não honestos que a gente chama, né? Materiais que imitam outros materiais. Mas, se é do gosto do cliente, a gente consegue fazer um projeto bonito usando essas tendências que são apresentadas nos catálogos, né? Tem chapas com estampas florais que imitam pedra, os veios, então tem uma diversidade de opções, né? Isso que é o bacana do projeto de interiores. O cliente tem o poder de escolha, então isso, né? Até a Bruna pode falar mais, mas acontece bastante. Então, igual a gente comentou lá na marcenaria, né? Eles dão geralmente uma opção do que eles querem vender. O projeto de interiores te dá mais coisa, opção, né? Uma gama de opções. E o que eu acho muito bacana a gente poder sempre destacar isso para o cliente quando realmente a gente faz o interiores é que se ele vai muito no modismo, ele pode se arrepender. Isso. E às vezes utilizar mais o clássico, mais atemporal, ele vai ter aquilo lá mais bonito e agradável aos seus olhos por mais tempo. Porque muitas vezes a gente chega num cliente que ele quer fazer uma reforma da casa inteira e fala, não suporto mais esses meus móveis, porque ele fez uma época que refletiu uma arquitetura, né? E hoje já não faz mais sentido. Não faz mais sentido, aquilo tudo normalmente é pesado, é carregado. Então, assim, cuidado. Escolha neutro, escolha o menos. Utilize de objetos, de pequenas decorações que vão ter aquele visual bacana que você tem vontade de ter, mas nada muito da moda, do modismo, porque você vai se arrepender. E esse é um ponto muito bacana da gente salientar que nós, como profissionais especialistas nessa área, né, de interiores, a gente vai trazer todo esse ponto de vista, porque é muito diferente de tu fazer um projeto dentro da marcenaria que vai te entregar exatamente isso que tu acabaste de comentar, que é o atual, que é o que no caso for ter mais materiais ali, que ao longo do tempo não vai ter mais tanto sentido ali, justamente por conta de ser algo que não é atemporal e sim de algo atual do tempo. Sim, que um tapete, uma almofada, um quadro é muito mais fácil da gente trocar. Sim. Agora eu vou trocar todos os móveis da cozinha. Eu tô falando essas coisas assim, eu consigo lembrar situações assim de marcenaria mesmo, né? Que
assim, as tendências passam e passam rápido, assim, né? Por isso que a gente apontou que é importante a gente trabalhar com coisas atemporais. Mas, por exemplo, tinha uma época que era, assim, muito em alta ali, até falando agora de bancada, né? Mas que é junto com a marcenaria, porque não, a gente não entrega um móvel sem, né, sem ter o tampo, né? Mas granitos vermelhos, as portas bem coloridas, a questão lá, por exemplo, menos de 5 anos atrás, fazer o corpo do móvel de uma cor e a porta de outra cor. E assim, são coisas que às vezes tem como, né, profissionais que não se atualizam, eles acabam continuando entregando esse mesmo tipo de projeto para o cliente, né? Às vezes tu vai num local, eles vão ainda te passar isso. Não, vamos fazer o corpo do móvel de uma cor, a porta dessa cor, e vamos fazer um tampo X, isso muda muito rápido, né? Até mesmo espessuras de móveis, né? A gente trabalhava muito com móvel tamponado, com aquele tamponamento bem grosso, né? Hoje em dia a gente já está priorizando mais o minimalismo, trabalhar com coisas mais slim, até mesmo a pedra do móvel, né? Que a gente antigamente estava usando bastante com 4 centímetros, agora a gente já 2 centímetros. Tamponamento, a gente faz até algum móvel com tamponamento, mas com tamponamento menor, que também diminui o custo para o cliente, né? Porque são coisas que aumentam o custo. Você fazer uma pedra mais grossa, você vai usar mais material. Você fazer um tamponamento mais grosso, você usa o dobro do material para fazer o tamponamento. Então, são coisas, são tendências, né? Elas vêm, passam, né? Mas a gente tem que estar sempre se atualizando e a gente busca trazer as novidades para o cliente, mas sempre pensando nas questões da temporalidade e custo também. E ainda destacando essa questão de custo, é muito importante prever manutenções. Tá super em alta fazer painel com iluminado e tudo, mas nós vemos assim, ó, e daí pra pegar e arrumar, trocar uma fonte de LED que tá dentro do painel, tem que desmontar tudo. Gente, façam coisas inteligentes, vamos prever essa manutenção que ela vai ser necessária, porque senão daí você vai ficar frustrado, porque você vai entrar dentro da sua casa, você vai ver um móvel lá que tá sempre como se estivesse inacabado. E dentro disso também a gente, no projeto de interiores, consegue perceber erros, né? E evitar também isso. Por exemplo, o móvel da pia do banheiro não ser muito largo, que encosta no vaso sanitário, a pessoa quando senta bate o braço. Ou a cuba da pia, que tem a profundidade dela, né? Faz um móvel, coloca uma prateleira ali, já acaba com o armazenamento interno. A aplicação de espelho na parede, que geralmente muitas pessoas aplicam direto na parede, isso depois ao longo do tempo traz umidade para o espelho, aplicar uma chapa de 18 mm atrás. Então tudo isso a gente já consegue prever, né? E trazer para o projeto essas soluções, né? E evitar preocupações futuras, né? Isso também é muito importante no projeto de interiores. E o funcionamento deles, né? Porque assim, não pode ser só bonito, tem que ser funcional. E assim, essa bancada que você vai ter, a pia que você escolheu, ela vai permitir que lá dentro você tenha um armazenamento dentro do teu balcão, ou a profundidade vai deixar ele praticamente como inutilizável. Inutilizado. Imagina só, você paga por um produto e você precisa dele, porque assim, as coisas têm que funcionar, beleza, está nisso, na funcionalidade. A forma segue a função. É bonito, mas o mais importante é que funciona porque eu preciso dele. Entendeu? Uma coisa que a Mariana comentou aqui que eu achei muito bacana é falar sobre os espelhos que são realmente direto colado. E um dia, se precisar fazer manutenção naquela parede, você vai perder o espelho, porque vai ter que arrancar fora e vai quebrar, né? Então agora, se você fizer uma escolha inteligente, você colocar ele colado sobre um MDF, você vai ter mais facilidade de fazer uma manutenção. E até é por conta da função mesmo, que se você faz uma profundidade pequena no armário de um banheiro de 10 centímetros, você consegue colocar quantos itens lá dentro que vão ser super importantes para você, né? Eu consigo pensar em um monte de coisa, pasta de dente, escova de dente, sabonete, perfume, é uma infinidade de coisas. Então a gente precisa hoje ter o máximo com o mínimo, porque tudo hoje é muito menor. Né? Antigamente tudo era maior, era mais espaçoso, você ia numa loja, comprava os móveis soltos, tudo pronto, porque era tudo padronizado, porque as casas elas eram padronizadas nas suas medidas. Hoje não, né? Cada vez o metro quadrado está mais caro, o metro quadrado do produto final também, da marcenaria, dos móveis, então você precisa, dentro daquele espaço que é o que você tem, ter o máximo possível. E dentro disso também a gente tem que se preocupar, claro, com a família que vai estar, né,
utilizando esses móveis no dia a dia. Por exemplo, uma pessoa que tem 1,90 m de altura, a ilha já tem que ser um pouco diferente a medida, né? A pessoa tem uma altura menor, assim, né? Os móveis aéreos, a questão da portinha para poder puxar, acessar. Então, em pensar nessa parte da ergonomia, igual vocês comentaram no início, que também é uma das partes mais importantes, né? A funcionalidade e a praticidade dentro do espaço. É importante nós pensarmos também que o imóvel foi feito para aquela família, mas ao longo da vida as necessidades podem mudar. Eles podem querer negociar o imóvel e ele também tem que ser atrativo para outras famílias. Então, às vezes, ao invés de fazer com medidas muito específicas para sua determinada estatura, você tem que pensar em algo mais usual. Porque já me deparei com cozinhas que tinham pia de 1,5 m, né? Não é usual. É porque aquela família, todos os membros eram mais altos, né? Estatura mais alta. Então, mas assim, e depois agora eu quero vender a casa, né? Então isso é uma coisa que não vai agregar valor, vai ser o contrário, vai desvalorizar. Sim, e esses são pontos de vista que nós, como profissionais, conseguimos trazer para o cliente para ele pensar nisso antes de executar, né? Ao contrário do pessoal da marcenaria, que muitas vezes vai acabar fazendo aquilo ali que tu acabou de pedir, tá tudo certo, tá tudo ok, padronizado, até porque a questão de projetos dentro de marcenaria é que é uma produção. Eles precisam fazer vários para eles fecharem e baterem a meta do mês deles, vamos supor, né? O que aqui para nós já é diferente, porque aí a gente já abrange todas essas questões que você trouxe, questão de ergonomia, questão de necessidade, questão de eletrodoméstico, os móveis soltos e tudo mais. Compatibilização, na verdade, né? Até quando você estava falando questão de LED, me veio à cabeça também, por exemplo, às vezes é colocado perfil de LED em algum determinado local, mas às vezes vai ter um gesto para o cliente colocar um reator, esse LED, alguma coisa nesse sentido, sabe? Então, por isso que ter o projeto de interiores a gente consegue compatibilizar. Por exemplo, também, o revestimento. Quando o cliente começa a reformar a casa, né, pensar, vou trocar meu móvel, gente, 100% de certeza que tu vai evoluir isso. Tu vai querer trocar o teu piso, tu vai querer botar um gesso. Melhorias. Começa a mudar, tu não vai, eu vou trocar minha cozinha, vou trocar os móveis, mas, meu Deus, esse revestimento na minha parede tá aqui desde 20 anos atrás. A pessoa já, eu vou trocar o revestimento também. E aí, você fazendo um projeto de interiores, a gente pode pensar, não vou colocar o revestimento na parede inteira, sendo que eu vou ter um móvel aqui em cima, um móvel aqui embaixo. A gente pode pensar em colocar o revestimento só na área que vai ser necessária, que já também traz uma economia para o cliente. Tudo paginado, né? Como papel de parede, vai uma peça, é só o que aparece. É compatibilização, na verdade, né? A gente otimiza esse projeto e faz com que o cliente economize tempo e também dinheiro. Foi muito rico esse bate-papo nosso sobre imóveis sob medida, sobre marcenaria inteligente. E nós aproveitamos e pedimos para vocês compartilharem aqui o que acharam desse assunto, tragam novos assuntos para nós, que vai ser um prazer compartilhar nosso conhecimento. Até logo!